muitos homens, mas muito mesmo, e cada dia mais os homens estão acordando, e isso está mexendo com a cabeça das mulheres, elas estão atordoadas, estão em pânico, né? A cabeça ali rodando, né? Cheia de passarinhos ali em volta, porque esse despertar masculino vai desarticular todas essas ações que foram geradas nesse tempo. Sim, porque tudo vai sempre voltar para cima do homem, porque nós não vamos mudar as leis de Deus. E Deus estabeleceu as leis dele para serem eternas. Então não tem nada, não tem armadilha que seja criada em qualquer tempo que seja capaz de ter mais força e mais poder sobre as leis de Deus. A gente encontra as mulheres aí esbravejando, né, até babando pela internet afora, gritando assim: ai, nós não vamos voltar atrás naquilo que alcançamos, nós não vamos abrir mão de modo algum de tudo que nós alcançamos. Não adianta os homens quererem dizer que tem red pill, que eles estão acordando, que eles são alfa, que eles são migtal, que eles são sigma, que eles são o que for que eles queiram ser, porque não tem mais volta. Nós tomamos o nosso lugar, né? E que lugar, né? De cara, assim, a gente já pode ver. Nós, mulheres, abrimos a mente, não vamos ser mais capacho de homem algum. Nossa, misericórdia, em que tempo houve um capacho? Porque se houve um capacho, hoje as coisas estão péssimas para o lado do homem, horríveis. Mas então, e lá atrás, o cara com 10 filhos, com 15 filhos, o que ele era mesmo lá atrás, então? Quem era o capacho lá atrás, né? Olha, hoje a gente olha para esse tempo e a gente fica assim, graças a Deus que os homens estão acordando. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações. A gente precisa impulsionar essa mensagem e a gente precisa de você, para você nos ajudar a fazer esse trabalho. Os homens estão acordando, estão se despertando e as mulheres estão em pânico, porque pensa bem a situação. O homem, né, ele é jogado para fora da casa dele, ele sai da casa dele, aí ele vai para um novo relacionamento. Muitos homens querem essa condição. Aí chega lá, tem uma M-Sol, eita presente do capeta. Desculpa aí eu falar, mas é difícil por causa dos filhos, meninas. É difícil por causa de nós, que somos difíceis, mas de brinde ele tem os filhos das abençoadas. Eles vão ter de ter os nossos filhos. E a nossa postura com os nossos filhos é de favorecer o filho. E a gente passa a mão, a gente estraga. Olha essa geração criada por mulheres. Que geração estragada, que geração que não obedece. Então, olha essas, né? Para isso aí, do que a gente faz. E aí eles vão viver com uma M-Sol, criar filho de outro, não poder falar, ter que ajudar, sustentar o filho do Jurandir, não é assim que vocês falam? E ainda correr risco de parar na cadeia. Tá, aí se ele não vai ficar com uma M-Sol, mas ele pega uma mulher sem filhos, modernete, a lindona, a que vive mostrando popozão na internet, que vive aí querendo atrair todos os homens para já estar com um outro homem no gatilho, não é? Ela está pegando esse daqui, mas ela não está pensando em permanência, ela está pensando em exclusão, não é? A possibilidade de já dar um passo para frente lá e de dar um passo, né, no traseiro, um pezinho no traseiro do que já está com ela na hora que ela sugar tudo que ela precisa de sugar. Então aí ele vai para uma modernete, aí ele perde casa, carro, né? Vai até preso muitas vezes, porque elas só queriam um tempo e explorar e sugar durante um tempo. Se ele casa com uma mulher, não é, as independentonas, né, aquelas que trabalham fora, as carreiristas, né, a estudada, aí lá ele é humilhado, diminuído, tem de fazer tudo o que ela quer, ser o pau mandado e descartado também quando ela enjoa e ainda levando o rótulo
de não ter atitude, de ser um idiota, um panaca, sabe? Assim, ainda leva um monte de rótulos juntos. Ele entra num casamento, numa união que é uma desunião, e aí só tem desentendimento, briga. Quando a mulher não paga uma empregada, só tem a casa bagunçada, porque elas não querem trabalhar. E a maioria dos homens não tem condições de bancar uma empregada, porque também pode ser dividido se os dois trabalham fora, só que a mulher chega em casa e fala, eu não vou fazer isso porque eu estou cansada, e quer que o cara faça. Então, aí, muitas delas pagam uma diarista, pagam um negócio, para elas não terem de fazer o serviço da casa, e as casas viram um terror. Além dos riscos, né? Esses riscos constantes, e o homem fica nessa corda bamba constante de ser botado para fora, de perder. Então, assim, é só dentro dessa condição. E é por isso que os homens estão acordando. Mas presta atenção aqui no que o doutor Matheus Machado fala, que são explicações de coisas que os homens precisam saber. É urgente que o homem saiba para que ele não caia no laço. Presta atenção. Não pode expulsar a namorada de casa, nem a esposa, nem ninguém. Nem um amigo, se você convidar para morar com você. Porque quando você convida alguém para morar ali passa a ser o domicílio da pessoa, só com uma ordem judicial para sair. Ou então, no bom senso, você negociar e vocês conversarem, e aí sim. Fora isso, na violência, na truculência, não pode. No caso de namoradas, esposas, se ela for à delegacia da mulher relatar uma violência e conseguir uma medida protetiva de afastamento do lar, aí quem sai é você. Temporariamente. A casa não passa a ser dela, a propriedade dela. Mas o domicílio, sim. Aí você vai ter que sair e continuar sustentando a casa. Mesmo que seja a casa dos seus pais e os seus pais morem ali também. Mesmo que a casa seja alugada, porque alguns gênios falaram, então aluga uma casa e sai. Não, você vai ter que continuar pagando aluguel. É assim que funciona. Ele termina com um sorrisinho, ô triste. Então, olha, não adianta, botou dentro da sua casa, depois você está frito. Então, tem de rever e conhecer essas condições antes de você colocar dentro da sua casa, porque os homens, não é, hoje têm de abrir os olhos por causa do quê? Acusações e acusações de assédio, né, coisas mais graves, e aí vem abrir os olhos para as perdas dos bens, os processos judiciais, a alienação parental, as traições, as conversinhas estranhas, né, com os amigos, a falta de respeito, a falta de fidelidade, a falta de confiança, com os divórcios, com as pensões, com as humilhações, com as falsas denúncias, sabe? As mulheres entram no casamento sem nada e saem, no mínimo, com a metade de tudo que o cara construiu ou que muitas vezes ele já tinha. O homem, ele entra num casamento tendo e promovendo e fazendo algo e sai com menos. Então, essas são condições verdadeiras do porquê os homens estão abrindo os olhos, eles estão acordando, e do porquê que as mulheres estão em pânico. Porque com esse abrir os olhos, eles agora vão blindar as circunstâncias, e a teta que estava aí aberta, a mamata que estava correndo solta, agora vai começar a, né, fechar essa torneira, a impedir que a coisa vire essa enxurrada que virou nesse tempo. O casamento, ele não é perigoso, mas a mulher se tornou perigosa, violenta, medonha, e Jesus envia homens, ele cria homens de poder, e ele envia no mundo para que esses homens barrem as forças do mal. E quando ele enviou os discípulos, ele viu Satanás caindo como um raio de todos os lados, porque quando o homem se alia ao conhecimento, se alia à força do bem, se alia a Deus, ele não se torna um capacho, ele se torna poderoso e invencível. Ele não é aliado de Deus
para que o mal possa crescer e prosperar. Ele é aliado de Deus para derrubar o mal, para destruir o mal, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada lhe fazer algum dano. Serpente, você entende a serpente? A condição de ouvir a serpente e estar enserpenteada, entende? Você foi criado por Deus e essa é a mensagem de Jesus para gerar homens poderosos que vencem o mal, não que são capachos do mal. Nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo nesse tempo. Olha, o que você achou desse vídeo de hoje? Deixa aqui teu comentário e não sai daqui sem adquirir meu material. São livros fortes, são livros que vão transformar a sua mente. E fora dos livros, a gente ainda tem um material complementar dentro do Seja Membro, que são vídeos, que é para você ainda firmar ainda mais, consolidar o seu conhecimento, sabe? Tirar dúvidas, ampliar, aumentar. Vai lá no Seja Membro, se cadastra, você nos ajuda, a gente te ajuda e promove crescimento nessa nação. Que Deus multiplique o conhecimento dele no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.